CIAP, Centro Espírita Altivo Porfírio. Uma casa de amor. Boa noite os nossos ouvintes. Que Jesus abençoe a nossa noite de estudos. Daremos continuidade aos estudos do livro, em torno do livro dos Espíritos, e o nosso irmão Maicon parou semana passada na introdução número 2. Então nós já estudamos a introdução número 1, que fala a diferença de espiritualismo para o que é espiritualismo, né? O que significa a palavra espiritual, espiritualismo. Na introdução 2, o que significa alma, o que alguns confundem aí, falou do princípio vital, e agora nós vamos para a introdução número 3. Vamos ler o Evangelho, fazer a nossa prece, dar início aos nossos estudos. Capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, Sede perfeitos. Item 4. O Espiritismo, bem compreendido, mas principalmente bem sentido, forçosamente conduz aos resultados acima mencionados, que caracterizam o verdadeiro espírita, assim como o verdadeiro cristão, porquanto um e outro agem da mesma forma. Então, o verdadeiro espírito, o verdadeiro cristão, é aquele homem de bem. Foi o que foi mencionado no item 3, que ele se refere aqui. O Espiritismo não cria nenhuma nova moral. Ele facilita aos homens a compreensão e a prática da moral do Cristo, dando uma fé sólida e esclarecida àqueles que duvidam ou vacilam. Vamos fazer a nossa prece. Amado Mestre Jesus, aqui estamos mais uma vez em Teu nome reunidos, Te buscando a Deus, buscando a Tua inspiração, o Teu amparo, o Teu amor, o Teu fortalecimento, porque somos criaturas ainda em luta muito grande do homem mau com o homem bem, travada dentro de nós. Então nos ajude a compreender, a entender e sempre buscar, praticar tudo o que aprendemos nesta casa de amor com a doutrina espírita, com o Teu Evangelho. Ajuda-nos, pois, e permita que os diretores, benfeitores da nossa casa, o nosso irmão altivo, o diretor da nossa casa de amor, com a coluna de espíritos que nos sustentam, em nome do amor, do nosso amor, do Teu amor, Senhor, mas acima de tudo em nome do amor de Deus, nosso Pai, que pedimos a devida permissão a esses benfeitores, ao nosso Eurípides Barçanufo, patrono desse estudo, a Allan Kardec, para que em nome de Deus iniciemos os estudos da noite de hoje. Graças a Deus. Desculpe. Esse espirro aqui da flor. Desculpe. Em casa, me desculpe. Eu botei aqui na mão à frente. Podia ter feito assim, né? Agora já era. Depois a gente passa um álcoolzinho aqui. Então vamos lá. É para subir mais? Agora vocês vejam, vamos falar aqui do que nós lemos, os bons espíritas. Ó, já estou com vontade de espirrar de novo. Espera aí. Então vamos lá. Esse segundo parágrafo que a gente leu, muito interessante, é pequenininho, é curtinho. O Espiritismo não cria nenhuma nova moral. Certo? Ele cria alguma moral nova? Nenhuma. O que ele faz? Ele facilita aos homens a compreensão e a prática da moral do Cristo. Ele facilita. Ele facilita o entendimento.
para que a gente, através dessa fé sólida, inquebrantável, que encara frente a frente a razão, e não nos deixa mais vacilar ou duvidar. O espírita que não se modifica porque não quer. Porque não quer. Porque é muito claro. Não dá mais para ter dúvida de que nós somos espíritos imortais. Não tem mais ter dúvida de que a vida continua. Que a gente vai deixar o corpo e vai continuar vivo. Que a gente vai reencontrar com quem a gente ama. O progresso é quase que infinito, ele é infinito. Infinito porque nunca vamos ser iguais a Deus. Então, vamos progredir sempre. E a gente está começando a entender essa doutrina com o estudo do Livro dos Espíritos. Lembra que a gente falou de Allan Kardec, das obras que ele escreveu, a sua importância na doutrina espírita. E como dissemos aqui, estudamos o item, a introdução número 1, número 2, e agora para a introdução número 3. O que ele diz aqui? A doutrina espírita, como qualquer coisa nova, tem seus adeptos e seus contraditores. Qualquer coisa vocês parem, tá? Era bom puxar aí o microfone para vocês falarem no microfone. Vamos tentar responder a algumas das objeções destes últimos, examinando o valor dos motivos sobre os quais eles se apoiam, sem ter, entretanto, a pretensão de convencer a todos, pois há pessoas que acreditam que a luz foi feita apenas para elas. Então, o que ele está dizendo até aqui? O que eu acabei de ler. Está muito claro. Toda doutrina nova tem adepto e contraditor. Ele vai tentar responder, ele vai responder para esses contraditores. Tá? Nós nos dirigimos a pessoas de boa fé, sem ideias pré-concebidas, ou mesmo inflexíveis, porém sinceramente desejosas de se instruir. É de um bom senso a doutrina, não é? O Kardec é de um bom senso que nos deixa assim admirados por essa inteligência, por esse espírito. E nós lhes demonstraremos que a maioria das objeções que se opõem à doutrina provém de uma observação incompleta dos fatos e de um julgamento emitido com muita leviandade e precipitação. Tudo bem até aí? Está bem claro, né? Lembremos, primeiramente, em poucas palavras, a série progressiva dos fenômenos que deram origem a esta doutrina. O primeiro fato observado foi o de objetos diversos postos em movimento. Designaram-no vulgarmente sob o nome de mesas girantes ou dança das mesas. Este fenômeno, que parece ter sido observado primeiramente na América, ou melhor, que se repetiu neste país, pois a história prova que ele remonta à mais remota antiguidade, produziu-se acompanhado de circunstâncias estranhas, tais como ruídos insólitos, pancadas sem causa ostensiva conhecida. Daí propagou-se rapidamente pela Europa e por outras partes do mundo. A princípio despertou muita incredulidade, porém a multiplicidade das experiências, em pouco tempo, não mais permitiu duvidar da realidade. Então, para responder a esses detratores ou contraditores da doutrina espíritas, esses contraditores, como ele disse, ele falou, vamos falar então para quem quer aprender, para gente homem de boa vontade, de boa fé, que não tem pensamento pré-concebido. Então, para explicar, vocês vão ver que há muito mais ignorância, leviandade,
do que argumento contrário à doutrina espírita. Aí ele começou a se remontar ao princípio de tudo. Tudo começou com a dança das mesas, vulgarmente chamado. Aí ele diz, a princípio, na América, lá nos Estados Unidos. A gente sabe que foi na cidade de Hydesville, com as irmãs Fox, onde começaram os raps, as pancadas, e ali se travou um diálogo com o defunto, e isso depois rapidamente se espalhou por toda a Europa. Mas essas manifestações a gente sabe que sempre aconteceram, desde que o mundo é mundo. Sempre teve. Só que dessa vez, ele se proliferou por todos os lugares, em todas as posições sociais. A dança das mesas. De manhã a gente fez uma observação que é o mesmo princípio do movimento do copo, que até hoje brincam. Você vê, até hoje tem pessoas que fazem perguntas para o copo, literalmente o copo, e não sabe que é um espírito que responde, brinca com isso. Naquela época era assim também, todo mundo, era uma febre. Depois que Colombo botou o ovo em pé, ficou fácil, né? Kardec foi, não, esse copo, não, essa mesa não tem cérebro. O que está por trás disso tudo isso aí? Por causa dessa pergunta de Kardec, por causa da observação de Kardec, milhares de pessoas brincavam com isso. Kardec tirou isso. Ó, a filosofia, a ciência, a religião, está tudo aqui. Então a gente sempre admirar Kardec, né? A sua seriedade. As pessoas perguntam, fazem perguntas banais para o copo. Kardec, essas 1019 perguntas que daqui surgiram as outras obras, que chamamos de obras fundamentais ou básicas da doutrina espírita. Então tudo começou aí. Se esse fenômeno se tivesse limitado ao movimento dos objetos materiais, poderia explicar-se por uma causa puramente física. Claro, porque o magnetismo também já tinha sido estudado em toda a Europa. Mesmer veio um pouco antes, no século anterior. E Kardec conhecia o magnetismo, não conheceu Mesmer, mas o seu trabalho. Tanto que fala-se muito pouco de magnetismo no Livro dos Espíritos, ele considerava isso matéria dada. Porque se fosse só um movimento, poderia ser explicado por diversas formas físicas, tais como fenômenos da natureza, até mesmo o magnetismo. Mas daí dar respostas é óbvio, mas na época não era óbvio. Não era óbvio. Né? O homem de gênio, ele aparece. Nós estamos estudando a Gênese. Aí na Gênese tem lá no rodapé umas anotações que eu não sabia. Eu não li nem de todos eles. Por exemplo, o Galileu, aí todo mundo sabe que ele fez a luneta, né? Ele inventou a luneta e descobriu aí o movimento dos astros, confirmando a teoria de Nicolau Copérnico, de que a Terra não era o centro do universo, de que ela se mexia, etc. Isso tudo aí. Mas ele também inventou o microscópio. Vocês sabiam? Em 1609, foi Galileu Galilei. O microscópio e o telescópio. E tem outras criações dele. O termômetro, vocês sabiam? A balança. Como é que pode, né? Lavoisier, a teoria da relatividade foi Newton, né? Isaac Newton. Foi um químico, mas foi físico. Então essas inteligências, eles descobrem coisas, revelam coisas que o comum não vê. Depois que ele mostra, mas era isso? Porque eles são almas simples e traz consigo o conhecimento. Assim foi Allan Kardec. Um desses
gênios, que habitou aqui na Terra, entre nós. Então, se esse fenômeno se tivesse limitado ao movimento dos objetos materiais, poderia explicar-se por uma causa puramente física. Estamos longe de conhecer todos os agentes ocultos na natureza e todas as propriedades daqueles que conhecemos. A eletricidade, aliás, multiplica diariamente ao infinito os recursos que proporciona ao homem e parece ir clarear a ciência com uma nova luz. Portanto, nada haveria de impossível em que a eletricidade modificada por certas circunstâncias ou qualquer outro agente desconhecido fosse a causa desse movimento. A reunião de várias pessoas, aumentando o poder de ação, parecia apoiar essa teoria, pois podia-se considerar esse conjunto como uma pilha múltipla, cuja potência estivesse na razão do número dos elementos. Está bem claro até aí? Está bem entendido? O movimento circular nada apresentava de extraordinário. Ele está na natureza. Todos os astros se movem circularmente. Poderíamos, portanto, ter em ponto menor um reflexo do movimento geral do universo. Ou melhor dizendo, uma causa até então desconhecida podia produzir acidentalmente com pequenos objetos e, em dadas circunstâncias, uma corrente análoga àquela que arrasta os mundos. Porque a mesa girava. Então você podia explicar com um fenômeno físico, analisar e fisicamente. Agora, quando ela começou a responder perguntas, aí tem uma outra coisa por trás, né? Supondo que os ruídos insólitos, as pancadas, não fossem um dos efeitos comuns da dilatação da madeira ou de qualquer outra causa acidental. Então vamos lá. Mas o movimento não era sempre circular. Muitas vezes ele era brusco, desordenado. O objeto era violentamente sacudido, revirado, levado numa direção qualquer e contrariamente a todas as leis da estática. Suspenso do solo e mantido no espaço. Nada nestes fatos que não possa ser explicado pelo poder de um agente físico invisível. Não vemos a eletricidade derrubar os edifícios, desenraizar as árvores, lançar à distância os corpos mais pesados, atraí-los ou repeli-los? Então, imagine um raio, né, quando cai, joga longe. Uma descarga. Supondo que os ruídos insólitos, as pancadas, não fossem um dos efeitos comuns da dilatação da madeira ou de qualquer outra causa acidental, ainda poderiam muito bem ser produzidos pela acumulação de fluido oculto. A eletricidade não produz os ruídos mais violentos? Então ele está falando para alguém que nega o fenômeno, que nega a manifestação dos espíritos, tá? A gente não pode perder de vista isso. Ele está falando para quem? Porque para a gente está parecendo lógico, porque a gente já sabe. Mas ele está falando para quem nega. Ó, isso não é espírito. Aí ele começou desde o princípio, como tudo se iniciou. Até aqui, como se vê, tudo pode caber no domínio dos fatos puramente físicos e fisiológicos. Ele explica bem explicadinho, né? É o método cartesiano. Sem sair deste círculo de ideias, havia ali matéria de estudos sérios e dignos de prender a atenção dos sábios. Por que não foi assim? Então, por que os sábios não se interessaram por esses movimentos? Porque se não fosse espírito, já tem muita coisa para se estudar, né? Como é que isso é provocado? Como é que isso acontece? É penoso dizê-lo, mas isto deriva de causas que provam entre mil fatos semelhantes a leviandade do espírito humano. Primeiramente, a vulgaridade do objeto principal, que serviu de base às primeiras experimentações, talvez não fosse estranha para eles. A vulgaridade do objeto era a mesa, se mexendo para lá e para cá.
Que influência uma palavra muitas vezes não tem tido sobre as coisas mais graves, sem considerar que o movimento podia ser impresso a um objeto qualquer. A ideia das mesas prevaleceu, com certeza, porque era o objeto mais cômodo e porque é mais natural sentar-se em torno de uma mesa do que de qualquer outro móvel. Então poderia ser qualquer objeto, como acontece, mas como todo mundo sentava em torno de uma mesa, foi uma mesa que os espíritos acharam de movimentar. Ora, os homens superiores são algumas vezes tão pueris que nada haveria de impossível em que alguns espíritos de elite tenham acreditado ser degradante se ocuparem com o que se convencionara chamar de dança das mesas. E até provável que esse fenômeno, observado por Galvani, o tivesse sido por homens comuns e tivesse permanecido caracterizado por um nome grotesco. Ele estaria ainda relegado, junto com a varinha mágica. Com efeito, qual o cientista que não acreditaria rebaixar-se ocupando da dança das rãs? Pode deixar ele solto aí dentro, pode soltar ele. Deixa ele solto. Então vocês vejam, da dança das rãs, o Galvani descobriu o quê? O que ele descobriu, Marquinhos? Você que é engenheiro. O Galvani foi um físico matemático que participou, ele trabalhou a parte de magnetismo e também estudou os efeitos da energia elétrica, do aterramento. A eletricidade das rãs, ele foi físico, ele foi matemático, mas da dança das rãs, uma coisa simples, ele descobriu a eletricidade. Né? Esses homens têm um olhar diferente. Né? Hã? É. Galvanômetro. O que mede o galvanômetro? Questão de gás, você vai numa caverna, né? Você leva Mede a pressão do gás, é isso? de gás, você tem presença de gás. Muito bem. Então vamos lá. Tudo bem até aí? Está bem elucidativo, né? Bem claro. Alguns, no entanto, bastante modestos para convir que a natureza bem poderia não lhes ter dito sua última palavra, quiseram ver para o bem de sua consciência. Mas aconteceu que o fenômeno nem sempre respondeu à sua expectativa. E do fato de não se ter produzido a sua vontade e conforme seu modo de experimentação, eles concluíram pela negativa, apesar de sua sentença, as mesas, visto que há mesas, continuaram a girar, e podemos dizer com Galileu, e todavia elas se movem. Porque Galileu foi condenado à fogueira porque disse que os astros se moviam. A igreja falou assim, ou você volta atrás ou você vai morrer queimado. Ele voltou atrás, mas disse que ele saiu resmungando por trás, né? Mas que ele se move, se move. Então, o mesmo princípio. Para ser algo científico, tem alguns postulados, né? Vocês que são homens de ciência podem ser melhor do que eu. Uma dessas bases para que o fenômeno seja considerado científico, ele tem que acontecer sempre, em qualquer lugar, da mesma forma, em qualquer parte do mundo, em horas diferentes, não é? Por exemplo, se você juntar 2 átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio, sempre vai dar água, em qualquer lugar. Então ninguém tem dúvida. Para você, o fenômeno eles não consideram, por quê? Porque há uma causa inteligente e o espírito às vezes não quer se manifestar. Não depende de você, depende dele. Aí você vai lá, eu quero que seja assim, assim, assim. Aí o espírito diz, não é assim, eu não quero. E você quer saber, eu não vou fazer nada. Não é? A gente às vezes não faz isso, não faz malcriação para os outros? Faz ou não faz? Faz malcriação. Eles fazem também. Eu não quero. E se for um espírito elevado e vê o nosso orgulho, a nossa vaidade, ele ignora.
Ele deixa para lá. Então, como não aconteceu à vontade desses pesquisadores, eles banalizaram o fato. Isso aí não tem espírito de coisa nenhuma. Isso é invenção da cabeça deles. Mas a gente vê Jesus dizendo, né? Bem-aventurados, graça vos dou, Senhor, por ter ocultado essas coisas dos doutos e prudentes. Porque os doutos não têm humildade. Acha que sabe tudo, né? Então vamos lá. Ele continua aqui. Diremos mais, é que os fatos se multiplicaram de tal forma que hoje eles têm o direito de cidade, importando apenas encontrar para eles uma explicação racional. A coisa ficou tão vulgarizada, mas tão, que ele falou assim, arrumou cidadania, esperando alguém para decifrar aquilo, o que era aquilo. E esse alguém era Kardec. Era Kardec. Pode-se concluir alguma coisa contra a realidade do fenômeno pelo fato de que ele não se produz de uma maneira sempre idêntica, segundo a vontade e a exigência do observador? Os fenômenos de eletricidade e de química não estão subordinados a certas condições e devemos negá-lo porque eles não se produzem fora dessas condições? Essas condições são as CNTP, né? Condições normais de temperatura e pressão. Você não vai ter água se você juntar essas moléculas de H2O lá no deserto do Saara. Vai ser água, mas vai virar vapor. E lá no Polo Norte ou no Polo Sul vai virar gelo, né? Então tem que ter as CNTP. O que há, portanto, de surpreendente em que o fenômeno do movimento dos objetos pelo fluido humano tenha também suas condições de ocorrer e deixe de se produzir quando o observador, colocando-se no seu próprio ponto de vista, pretende fazê-lo ao sabor do seu capricho, ou sujeitá-lo às leis dos fenômenos conhecidos, sem considerar que, para fatos novos, pode e deve haver leis novas. Uma resposta coerente, né, que ele está dando a esses negadores. Ora, para conhecer essas leis é preciso estudar as circunstâncias nas quais os fatos se produzem, e estes estudos não podem ser senão o fruto de uma observação embasada, atenta e frequentemente muito longa. Não dá, é muito tempo para você compreender a doutrina espírita. Você não compreende em um dia, você tem que observar, você tem que estudar, você tem que conhecer. Quantos médiuns que têm a ostensividade e não conhecem o fenômeno? Não conhece, não tem experiência. Provoca um fenômeno, mas sem experiência nenhuma. O que dá experiência é o conhecimento. E o que dá o conhecimento é o estudo. A diferença do médium experiente para o médium novato é essa. O médium novato tem a faculdade, mas não tem conhecimento. O experimente tem a faculdade e tem o conhecimento. Porém, alegam algumas pessoas, com frequência fraude evidente. Tem gente que diz que tem fraude, não tem espírito. Nós lhes perguntaremos, primeiramente, se elas estão bem certas de que haja fraude. E se elas não tomaram como tal efeitos que elas não podiam explicar. Mais ou menos como aquele camponês que considerava um sábio professor de física que fazia experiência com como um hábito escamoteador. Supondo até que isso tenha podido acontecer algumas vezes, seria isto uma razão para negar o fato? Será preciso negar a física porque há ilusionistas que se decoram com o título de físicos? Aliás, é preciso levar em conta o caráter das pessoas e o interesse que elas poderiam ter em enganar. Seria então uma brincadeira?
Pode-se bem se divertir por um instante, mas uma brincadeira indefinidamente prolongada seria tão enfadonha para o mistificador como para o mistificado. De resto, haveria numa mistificação que se propaga de uma extremidade do mundo a outra, e entre pessoas das mais austeras, mais honradas e mais esclarecidas, algo pelo menos tão extraordinário como o próprio fenômeno. Então ele mandou analisar. É fraude? Sempre tentam fraudar alguma coisa, mas essa fraude no mundo inteiro, e tantas pessoas sérias estudando, será que elas estão brincando? É o que ele manda observar. Não é porque tem vinho falsificado, porque não tem vinho bom, né? O uísque falsificado, não tem uísque falsificado? Todo é falsificado? Todos eles são falsificados? Não. Entenderam a resposta que ele deu? Uma outra introdução ao Livro dos Espíritos. Então ele está dizendo, ó, esses fenômenos que nós vamos estudar, essas respostas vêm desses fenômenos. Esses fenômenos são reais. Quem nega isso é porque não teve uma observação como deveria, mais profunda. Foram levianos na sua análise. É isso que ele está dizendo. Na introdução número 1, ele falou, esse livro trata-se de um livro espiritualista. Aí a gente entendeu o que é o espiritualismo. Todo aquele que acredita que há algo além da matéria é espiritualista. O contrário de materialista de espiritualista é o materialista. Esse nega. Nós vamos estudar o Livro dos Espíritos, não negamos, somos espiritualistas. Depois ele falou da palavra alma. A alma, no nosso entendimento, é isso aqui. Nós vamos falar da alma várias vezes. O que significa lá é esse ser individual que mantém a sua individualidade após a morte. É isso que a gente vai tratar. Outra coisa, que foi essa introdução que a gente acabou de estudar. O que nós vamos estudar é verdadeiro, não é falso. Não negue levianamente. Aí ele explicou. Tudo começou com a dança das mesas. E uma observação a respeito do assunto. Não dá para você, numa observação rápida e leviana, de criticar, sem conhecer. Está entendendo essas introduções? E vamos seguir de outras. Por isso que ele se refere aqui, primeiro, nós nos dirigimos às pessoas de boa fé. Nós nos dirigimos... preconcebidas ou mesmo inflexíveis. Vou repetir aqui para as pessoas ouvirem em casa. O Carlos está lendo ali. Né? Nós nos dirigimos a pessoas de boa fé, sem ideias pré-concebidas. Pessoas que querem aprender. Se você tem uma ideia pré-concebida, não adianta você falar, você vai malhar em ferro frio. Não é? Entendeu, Xuxinha? Quer perguntar alguma coisa? Deixar uma criança sentada ali é um castigo, né? É um castigo. Então, introdução número 4. Se os fenômenos com os quais nos ocupamos se tivessem limitado ao movimento dos objetos, eles teriam permanecido, como dissemos, no domínio das ciências físicas. Mas isto não ocorreu. Estava-lhes destinado colocar-nos no caminho de fatos de uma ordem estranha. Acreditou-se descobrir, não sabemos através de que iniciativa, que a impulsão dada aos objetos não era somente o produto de uma força mecânica cega, mas que havia nesse movimento a intervenção de uma causa inteligente. Olha ele explicando mais o que a gente vai estudar. Havia nesses movimentos uma causa inteligente. Uma vez aberto esse caminho, era um campo totalmente novo de observações. Era o véu levantado de sobre muitos mistérios. Haverá, com efeito, um poder inteligente? Essa é a questão. E se esse poder existe, qual é ele? Qual a sua natureza? Sua origem? Está acima da humanidade? Tais são as outras questões que decorrem da primeira. As primeiras manifestações inteligentes aconteceram por meio de mesas que se levantavam e batiam com um pé um número determinado de pancadas, e respondendo assim, através de sim ou não, conforme a convenção,
a uma pergunta feita. Até aí nada de convincente, certamente para os céticos, pois podiam crer no efeito do acaso. Obtiveram-se em seguida respostas mais desenvolvidas, através das letras do alfabeto, com um objeto móvel batendo um número de pancadas correspondente ao número de ordem de cada letra. Chegava-se assim a formular palavras e frases que respondiam às questões propostas. A justeza das respostas, sua correlação com a pergunta, causaram espanto. O ser misterioso que assim respondia, interrogado sobre sua natureza, declarou que era espírito. Isso é importante. Vocês têm que sublinhar isso aí. O próprio fenômeno se declarou sendo um ser inteligente, um espírito ou gênio, através dessas pancadas. Então, quem é que está fazendo isso aí? Eu sou um espírito. Eu sou a alma de alguém que já viveu na Terra, que morreu. Atribuiu-se um nome e forneceu diversas informações a esse respeito. Aí a gente lembra lá nas Irmãs Fox, quando ele falou lá nos Estados Unidos. O espírito que se comunicava através das pancadas e se estabeleceu um código para a letra, através de letra. Então, eu, A, B, C, D, E. Letra E. O VXZ está lá atrás, né? É um método cansativo, mas foi muito interessante no início, até completar. Aí entendia, eu dava um espaço, eu sou um espírito, eu era um mascate, fui morto, assassinado e enterrado aqui nesse quarto. Vão lá cavucar e encontram um cadáver lá. Olha o fenômeno dizendo. Nós que estudamos aqui Leon Denis, acabamos de estudar o livro No Invisível. Leon Denis participou de muitas experiências e também teve informação de muitas experiências. Uma delas muito interessante, em que Victor Hugo participava também. Lá tem um espírito chamado A Sombra do Sepulcro. Não dá muita trela para o Victor Hugo, não. Ele dá uma resposta meio mal criada, que o Victor Hugo sai danado. Mas tem uma experiência interessante com a mesa, que eles faziam perguntas e eles proporam ao espírito, vou botar a mesa, eles proporam a mesa, entre aspas, né? Que ali tem um espírito movimentando, completar uma frase, definir algumas palavras com 12 palavras. Definir uma palavra com 12 palavras está meio esquisito, né? Definir uma palavra com 12... Hã? Não. Por exemplo, eu vou dar um exemplo que fica mais fácil. Hã? Isso. Eu queria ter um filho assim. Definir o conceito com 12 palavras. Então, por exemplo, a palavra amor. Amor é um sentimento que com 12 palavras. A palavra homem. Homem é um ser, tal. Aí tem lá a palavra fé. Fé, quando ele vai explicando que faltavam 3 palavras para definir o que era fé, eles seguraram a mesa. Seguraram a mesa e tentaram completar a frase. Cada um, os 7 discutiram, tentaram, aí não conseguiram. Aí soltaram a mesa. Essa eu só me lembro do final. Aí a mesa responde assim. E a razão explica. Então, como? Olha que experiência interessante. Não tirava da cabeça de ninguém, porque ninguém conseguiu completar a frase, e uma frase inteligente, uma definição inteligente para uma palavra. E fizeram isso com várias palavras. Está lá no livro No Invisível, de Leon Denis. Muito interessante. É isso que Kardec está dizendo aqui.
Então, o próprio fenômeno é que se diz espírito. Vocês estão vendo a importância de a gente saber a origem de tudo, de como tudo começou? Do que você ir em um determinado lugar, seja lá o que for, numa igreja, num terreiro qualquer, de umbanda, de candomblé, ou numa igreja qualquer, e a pessoa botar uma roupa em você, dizer que você é médium, e você tocar lá o fenômeno. Ou, não, você é um profeta, você pode profetizar. Mas como assim? Sem conhecimento nenhum? Sem saber nada? Nem do que você está fazendo? Não é assim que acontece por aí? É assim. Então, você sabendo, você vai ter mais segurança. Você tendo conhecimento, você vai trabalhar com segurança, sem deixar se perturbar com esse fenômeno. Em meio de correspondência, era demorado e incômodo. Claro, só para o Espírito dizer eu, né? Agora o U. O que aconteceu? Era incômodo, demorado. O Espírito, e isso é ainda uma circunstância digna de nota, indicou um outro. Foi o próprio Espírito que indicou outro modo. Porque até então, vocês têm que raciocinar que ninguém sabia de nada. Estava todo mundo cego. Agora está fácil a gente raciocinar, porque a gente já ouviu, a gente até sabe o que ele vai dizer aqui. Mas imagina, ninguém sabia de nada. Kardec estava pesquisando. E milhares de pessoas brincando com isso, e não sabiam o que era. Não sabiam as consequências disso. Ninguém sabia. Aí o próprio fenômeno indica um outro modo. Ó, isso aí está meio complicado sim. Então vamos lá. Você vê devagarzinho, ó, do simples para o complexo. O Espírito indicou, foi um desses seres invisíveis que deu o conselho de adaptar um lápis a uma cesta ou um outro objeto. Essa cesta, colocada sobre uma folha de papel, é posta em movimento pela mesma potência oculta que faz mover as mesas. Mas em vez de um simples movimento regular, o lápis traça por si mesmo caracteres que formam palavras, frases e discursos inteiros de várias páginas, tratando das mais elevadas questões de filosofia, de moral, de metafísica, de psicologia e etc. E isso com tanta rapidez como se escreve com a mão. Esse conselho foi dado simultaneamente na América, na França e em diversos países. Eis os termos nos quais ele foi dado em Paris, no dia 10 de junho de 1853, a um dos mais fervorosos adeptos da doutrina, que já há vários anos, desde 1849, ocupava-se com a evocação dos espíritos. Vai pegar no quarto ao lado a cestinha, prende-lhe um lápis, coloca sobre o papel, põe os dedos sobre a borda. Alguns instantes depois a cesta pôs-se em movimento e o lápis escreveu muito legível esta frase: proíbo-vos expressamente de dizer o que vos digo aqui. Da primeira vez que eu escrever, escreverei melhor. Então vamos lá. Aquele método estava difícil. Lá eles usavam uma cesta em cima da mesa, era hábito. A gente não coloca um copo aqui? Tem sempre copo aqui. Aí mandou amarrar na cestinha, a cestinha está lá. Vamos supor que fosse um copo. Amarra o lápis, você bota o dedo no copo, que ele vai escrever. Foi assim que começou. Depois a gente vai ver que é numa cesta ou numa prancheta, depois vai para a mão do médium. Hoje a gente tem a psicografia. Começou assim até explicar que isso era uma psicografia. Que essa psicografia podia ser intuitiva, podia ser mecânica, né? Podia ser semimecânica. E explicou cada método desse de se escrever. Ó, a pancada, amarrando na cestinha ou na prancheta, vai para a mão e explica o mecanismo de atuação do espírito sobre o médium. Com a experiência que eu tive um pouquinho da psicografia, eu acho que isso seria mais fácil. Psicografar não é fácil.
é necessário o exercício. A intuitiva, muitas vezes você é do espírito, mas com a prática você vai conseguir discernir. A pouca experiência que você está o que aí? Alguns meses, tentando uma vez por semana. O altivo fazia isso diariamente. O Chico escreveu livros. Livros e livros. Eu me lembro lá no centro, os colegas falam, lá tem o receituário, lá no Leon Denis. Então as pessoas chegavam para a reunião pública e pediam um conselho familiar, o que fosse, para doença, né? Para mediunidade, para suas perturbações, escrevia. Agora vocês imaginam, 800 pessoas por reunião pública, 5 reuniões públicas ou 10 reuniões na semana. A maioria, muita gente escrevia, tinha uma pilha lá de papel. Quando estava muito grande, o altivo pegava aquilo lá, o doutor Herman incorporava, ele mecanicamente, rapidinho, diminuía tudo. Será que ele tinha que ter energia para fazer aquilo? Era difícil para ele fazer? A prática dele. Nós somos incipientes. Eu mesmo pego o lápis, fico ali, faço igual o Chico, boto a mão aqui e fico. Até hoje eu fico assim, né? Eu não tenho a faculdade. A mesma coisa, ver espírito, às vezes eu abro o olho para ver se eu vejo, mas não adianta. Eu não tenho a faculdade. Continua dizendo, em alguns casos essas respostas têm um cunho de sabedoria, de profundidade, de propósito. Elas revelam pensamentos tão elevados, tão sublimes, que não podem emanar senão de uma inteligência superior, impregnada da moralidade mais pura. Olha o que ele está dizendo, impregnada da moralidade mais pura. Mas tem coisas, tem bobagens que escrevem. Ao decorrer do estudo, né, mostrando que o médium precisa ter moralidade para poder se aproximar dos bons espíritos. De outras vezes elas são tão levianas, tão frívolas, tão triviais mesmo, que a razão se recusa a acreditar que possam proceder da mesma fonte. Olha a análise de Kardec. Esta diversidade de linguagem só pode se explicar pela diversidade das inteligências que se manifestam. Essas inteligências estão na humanidade ou fora da humanidade? Este é o ponto a esclarecer. Estamos terminando o 5. E cuja explicação completa encontra-se nesta obra, tal como foi dada pelos próprios Espíritos. Hã? Pulei? Você tem que voltar no 4 e dizer o objeto ao qual se adapta o lápis no final do 4. Ah, eu estou aqui no 4 ainda, tá. Desculpa, eu fui lá para o final do 5. O objeto ao qual se adapta o lápis, sendo apenas um instrumento. Vocês estão atentos, gostei, ganharam 10, ganharam uma estrelinha. Tá aí, estão atentos. Muito bom. O objeto ao qual se adapta o lápis, sendo apenas um instrumento, sua natureza e sua forma são completamente indiferentes. Procurou-se a disposição mais cômoda. É assim que muitas pessoas se utilizam de uma pequena prancheta. A cesta ou a prancheta só podem ser postas em movimento sob a influência de certas pessoas dotadas para isso de um poder especial e que designamos sob o nome de médiuns. Na verdade, até expliquei, não adianta eu ficar com o lápis na mão quando eu escrevo. Só os médiuns. Isto é, meios ou intermediários entre espíritos e homens. A definição de médium aí. Meio ou intermediário entre espíritos e homens. As condições que dão esse poder remontam a causas, ao mesmo tempo físicas e morais, ainda imperfeitamente conhecidas,
pois encontramos médiums de todas as idades, de ambos os sexos, em todos os graus de desenvolvimento intelectual. Essa faculdade, aliás, desenvolve-se pelo exercício. A faculdade desenvolve pelo exercício. Está vendo aquele piolinho que está sentado ali? Ó? Ela viu os espíritos, dois piolhos ali. 2 crianças. É médium. Vocês entenderem, tem experiência? Nenhuma. Pode ser enganado? Facilmente. O que eles precisam fazer? Estudar, compreender. Pegar aquela criança e botar aqui para escrever é um crime. Pegar um médium, mesmo adulto, botar aqui para escrever é a mesma coisa. Ele não sabe o que ele vai fazer. Então tem que ter o estudo, tem que ter a compreensão para se evitar dissabores, dores, obsessões. Então, olha, por trás desse fenômeno que disse, eu sou o espírito, sou a alma dos homens, ó, quanta coisa se desenrolou. Quanta coisa. Quanta coisa Kardec descobriu com isso aí. Voltamos a dizer, está aqui. E daqui surgiram mais 4 livros. Dá um volume, hein? Se botasse num livro só, é ou não é? Dava um volume considerável. Vocês estão cansados? Aguentam mais 2 horas de estudo? Faltam só 5 minutos. Acho que dá para a gente ver os 5. Será que dá para ver os 5? Creio que sim. Vamos ver os 5? Então vamos lá. Reconheceu-se mais tarde que a cesta e a prancheta, na realidade, formavam apenas um apêndice da mão. E o médium, pegando diretamente o lápis, pôs-se a escrever através de um impulso involuntário e quase febril. Eu pulei, mas falei tudo isso, né? Dessa maneira, as comunicações se tornaram mais rápidas, mais fáceis, mais completas. Hoje é o meio mais utilizado, tanto mais que o número das pessoas dotadas desta aptidão é bem considerável e se multiplica todos os dias. Finalmente, a experiência revelou muitas outras variedades na faculdade mediadora, e soube-se que as comunicações podiam igualmente acontecer através da palavra, da audição, da visão, do tato e etc., até pela escrita direta dos espíritos, isto é, sem o concurso da mão do médium nem do lápis. A partir daí, e a principal mediunidade da época era a psicografia, por quê? Porque era a única maneira que você tinha de manter as coisas gravadas, para você ler, estudar, analisar. Hoje você tem um gravador fácil de você gravar e analisar depois. E a partir daí que surgiram as outras faculdades. Ele começou a ver, então não é só através da escrita, tem médium que escuta, tem médium que fala. O espírito pode até escrever de forma direta, que é a pneumatografia, é a grafia do espírito. O médium dá o fluido, aparece escrito num papel. A gente vai estudar isso lá no livro dos médiuns. Então, várias outras faculdades apareceram a partir daí, ao desenvolvimento. Né? Vamos lá, do assunto. Obtido o fato, restava constatar um ponto essencial: o papel do médium nas respostas e a parte que nelas pode tomar mecânica e moralmente. Claro, surgiu um outro problema aí. Qual o papel do médium aí? Qual é a influência do médium na mensagem? Então a gente tem um capítulo do livro dos médiuns só estudando sobre isso. A influência do médium. Tem influência do meio, tem influência do médium. E a parte que ele toma é mecânico, e a parte moral significa alguma coisa? 2 circunstâncias capitais que não poderiam escapar a um observador atento podem resolver a questão. A primeira é a maneira pela qual a cesta se move, sob a influência unicamente pela imposição dos dedos sobre as bordas. O exame demonstra a impossibilidade de qualquer direcionamento. Esta impossibilidade se torna patente, sobretudo quando 2 ou 3 pessoas se colocam ao mesmo tempo junto à mesma cesta. Seria preciso haver entre elas
uma concordância de movimento verdadeiramente fenomenal. Seria preciso ainda concordância de pensamentos para que elas pudessem se entender sobre a resposta a dar à questão proposta. Um outro fato, não menos singular, vem ainda aumentar a dificuldade. É a mudança radical da escrita, conforme o espírito que se manifesta, e toda vez que o mesmo espírito retorna, sua escrita se reproduz. Seria preciso, portanto, que o médium tivesse treinado a mudança de sua própria caligrafia, de 20 maneiras diferentes, e principalmente que pudesse lembrar-se daquela que pertencesse a esse ou aquele espírito. É um outro fenômeno, né? E tem médium que escreve com a letra do espírito, né? O Chico era um desses médios. Então como é que vai explicar isso aí? Isso é da cabeça do médium? 20 escritas diferentes? Depois ele repete de novo um daqueles espíritos, e tinha que ter a memória, né, para gravar, se ele estivesse fraudando. Então é só analisar o fenômeno. A segunda circunstância resulta da própria natureza das respostas, que estão na maioria das vezes, sobretudo quando se trata de questões abstratas ou científicas, notoriamente fora do conhecimento e, algumas vezes, no alcance intelectual do médium. Aquele exemplo do livro de Leon Denis, né, da mesa, não estava na cabeça de ninguém, estava fora do conhecimento dos médiuns, que de resto mais comumente não tem consciência do que se escreve sob sua influência, que com muita frequência não entende ou não compreende a pergunta feita, visto que ela pode ser numa língua que lhe é estranha, ou mesmo mentalmente, e que a resposta pode ser dada nessa língua. Enfim, acontece com frequência que a sexta escreva espontaneamente, sem pergunta preliminar, sobre um assunto qualquer, inteiramente inesperado. São as comunicações espontâneas. Em alguns casos, essa resposta tem um cunho de sabedoria, de profundidade e de propósito. Elas revelam pensamentos tão elevados, tão sublimes, que não pode emanar senão de uma inteligência superior, impregnada da moralidade mais pura. De outras vezes, elas são tão levianas, tão frívolas, tão triviais, mesmo que a razão se recusa a acreditar que possam proceder da mesma fonte. O mesmo médium escrevendo uma coisa trivial, fútil, e coisas sublimes, elevadas. Tudo isso é digno de análise. Claro, se foram as almas dos homens, os homens são diferentes, intelectualmente, moralmente. Esta diversidade de linguagem só pode se explicar pela diversidade das inteligências que se manifestam. Essas inteligências estão na humanidade ou fora da humanidade? Este é o ponto a esclarecer. E cuja explicação completa encontrar-se-á nesta obra, tal como foi dada pelos espíritos, pelos próprios espíritos. Então a gente vai encontrar essa explicação ao longo do estudo. Eis, portanto, efeitos patentes que se produzem fora do círculo habitual de nossas observações, que não ocorrem misteriosamente, mas à luz do dia, que todo mundo pode ver e constatar, que não são privilégio de um único indivíduo, mas que milhares de pessoas repetem todos os dias à vontade. Esses efeitos têm necessariamente uma causa, e desde o movimento em que revelam a ação de uma inteligência e de uma vontade, eles saem do domínio puramente físico. Claro, né? Há uma inteligência, saiu do domínio físico. Várias teorias foram emitidas a esse respeito. Nós as examinaremos em breve e veremos se elas podem explicar todos os fatos que se produzem. Admitamos, por enquanto, a existência de seres distintos da humanidade, uma vez que esta é a explicação fornecida pelas inteligências que se revelam, e vejamos o que elas nos dizem. Eu sei que é um pouco maçante a leitura, mas para quem gosta, fica interessante, não fica? Fica interessante. E a gente vai parar por aqui, para não cansar a beleza de vocês. Na próxima semana, a gente continua aqui, aí você anota aí, na introdução número 6, na terça-feira que vem.
Essa introdução aqui, número 6, ela é muito interessante. Ela faz um resumo da doutrina espírita. Se o Maicon vir, ele vai pegar aqui, ó, um estudo muito gostoso de se fazer. Ele não vir, nós estaremos aqui explicando aqui essa introdução número 6. Alguma pergunta? No question? Então vamos rezar? Rezar é bom, né? Rezar para não cair em tentação, rezar para a gente vir para cá de noite, quando dormir, né, Giovanni? Quer vir para cá, Giovanni, de noite? Então vamos rezar para isso. Agradecer, né, os guias, agradecer a Jesus, a Deus, por recebermos tanta informação a respeito da nossa natureza, por começar a entender que nós somos espíritos, que a vida continua e que podemos evocar os chamados mortos, porque a morte não existe, que eles podem se comunicar por diversas formas, pode nos consolar, nos instruir como fizeram esses espíritos nesta noite. Obrigado, Allan Kardec, pela sua dedicação, pelo legado que nos deixa. Obrigado aos guias que dirigem a nossa casa de amor, o Altivo, o Baltazar, Antônio de Aquino, o Dr. Herme, com todos os demais amigos, nossas queridas irmãs, por nos proporcionar um ambiente salutar, um ambiente sadio, em que estudamos e ao mesmo tempo nos alimentamos desses eflúvios de amor, de paz, de esperança, de cura, por que não? Muito obrigado por tudo que recebemos nesta noite. Despeça-nos na tua paz, Senhor, e que durante a madrugada sejamos acolhidos pelos nossos guias e benfeitores e trazidos para cá, para a nossa casa de amor, para dar continuidade a esses estudos ou sermos úteis aonde os nossos guias solicitar o nosso trabalho, o nosso serviço. Que Deus nos abençoe a todos. Que Deus abençoe nossos lares, nossos familiares. Que Deus abençoe a nossa casa espírita, a nossa casa de amor. Que Deus abençoe os que nos ouvem à distância. Deus abençoe a nossa humanidade. Que seja em nome de Deus, nosso Pai e Criador, de Jesus de Nazaré, o nosso Mestre querido, em nome da coluna de espíritos que dirige o SEAPIA, do nosso Altivo, em nome de Kardec, de Leon Denis, em nome do amor, do nosso amor, é que damos por encerrado os estudos da noite de hoje. Que assim seja.